profissão. Então, direito, então é bem famoso. Muita gente pensa em fazer direito, ser advogado, entre outras aplicações, a você também. A Mariana trabalha com a gente lá na Agência Estado. Acho que ela vai falar um pouco da rotina dela, enfim, mas como administração e outras profissões também o direito possibilita você atuar em várias frentes diferentes. Então acho que é bem bacana vocês prestarem bastante atenção, porque é um tema legal, uma profissão bem conhecida aí. Bom, pessoal, boa tarde. Prometo que eu não vou judiar muito de vocês, é a última palestra já. Então, eu vou falar um pouquinho sobre direito. Como o Felipe falou, eu já trabalho lá na Agência Estado há 7 anos. Eu entrei como estagiária também, aí passei assistente jurídica. Depois, quando eu me formei na faculdade, eu acabei ficando como advogada e lá estou desde então já há 4 anos e meio como advogada. E, por favor, Fê. E aí, eu também faço parte, né, do projeto, do voluntariado que a gente faz aqui, faço parte da oficina de RH. Esse foi o nosso trabalho ao longo desse ano com vocês. A gente teve no comecinho, né, a Feira do Estudante do CIE, depois fizemos uma palestra sobre ambientação com o mercado de trabalho, que eu também participei com a Andressa. Depois tivemos outras buscas de oportunidade de empregos, colaboração de currículo, entrevistas de emprego e agora, para a gente fechar essa feira de profissões com as principais carreiras que vocês escolheram para a gente poder falar um pouquinho. Bom, eu vou falar então hoje sobre as possibilidades de atuação, crescimento e carreira no direito, tempo de estudo, faculdades de referência, o perfil do profissional de direito, um pouquinho do dia a dia da profissão e os principais desafios, a média de ganho da profissão e as principais empresas e escritórios de referência. Então, começando pelas possibilidades de atuação, crescimento e carreira. No direito, vocês podem basicamente ir para 2 tipos de carreira. Você pode ir para a advocacia ou você pode ir para a carreira pública, tá? Na advocacia, vocês podem atuar, aqui são alguns exemplos, né, de áreas de atuação. Você pode ir para a carreira civil, comercial, empresarial, consumidor, criminal. Eu, por exemplo, trabalho na área de contratos, na Agência Estado, ou seja, fora então da esfera processual. E eu trabalho com o mercado, a gente trabalha lá com o mercado financeiro, mas na minha área de atuação no jurídico é com direitos autorais, propriedade intelectual, que é uma área que é não tão comum das pessoas irem geralmente, mas eu gosto bastante. Tributário, trabalhista, que são as mais comuns, né? Na carreira pública, vocês podem ir para o defensor público, que é o advogado do Estado, que serve a população, né? Você pode ser um membro do Ministério Público, sendo um promotor ou um procurador. Você pode ser juiz federal, estadual, delegado de polícia, delegado civil ou federal, advogado da União. E aqui, como curiosidade, eu pus diplomacia, que não necessariamente precisa ser formado em direito para poder prestar o concurso de diplomacia, mas que é importante e ajuda bastante. E é uma carreira que está crescendo aí, né? Se você for para a área da advocacia, basicamente o requisito para isso é você passar na OAB, você ser inscrito na OAB e aí você pode passar a atuar na área que você quiser. Para a carreira pública, necessariamente precisa prestar concurso público, tá? As etapas obrigatórias, então assim, estando na faculdade, o que obrigatoriamente tem que fazer? Tem que passar pelo estágio. As faculdades têm aquelas horas complementares no direito especificamente, que você tem que assistir algumas palestras específicas, vocês têm que frequentar júri, assistir audiência, tudo isso faz parte dessas horas complementares. Tem que apresentar o TCC no final, que é o trabalho de conclusão de curso, que é uma monografia grande, chata, mas tem que fazer, tem que estudar. E por fim, passar no OAB. Essas etapas, elas independem se você quer ir para a carreira pública ou para a carreira privada. A questão é que quando você passa a estudar para a carreira pública, você tira, você perde a sua OAB, é como se ela ficasse suspensa, porque aí você está, na verdade, atuando na carreira pública concursado. Se você quiser sair da carreira pública depois, você pode recuperar a sua OAB. Na carreira privada,
a evolução que a gente tem passando do estagiário normalmente em escritórios e empresas elas têm essa diferença. Você pode ser um advogado júnior, depois você passa a pleno e a sênior. O advogado júnior, ele vai de 1 a 3 anos depois de formado, o advogado pleno vai de 4 a 7 anos e o sênior é de 7 para cima. Aí quando você fala de empresas ou escritórios, mas principalmente empresa, você pode falar em cargos de coordenador e gerente jurídico até o diretor jurídico da empresa. Você pode ser sócio de escritório e você pode ser um advogado autônomo. Você pode ter seu próprio escritório, não necessariamente você precisa ter um escritório, você pode trabalhar da sua própria casa, coordenar as coisas dali mesmo, você é autônomo, você faz o seu horário, você é independente, diferente de quando você trabalha numa empresa, que você tem que cumprir aquelas horas de trabalho, ou num escritório que o ritmo é muito diferente de empresa, é um ritmo também bem mais pesado, você trabalha muito mais horas muitas vezes, é uma dedicação em horários até meio alternativos, às vezes você trabalha mais à noite e tal. E na carreira pública, tem que necessariamente prestar um concurso e ser aprovado, né? Mas tem que prestar concurso, não há outra forma de entrar na carreira pública. Então é uma carreira que exige muito tempo de estudo, existe muita dedicação. E normalmente eles exigem um mínimo de 3 anos de atuação na área jurídica. Então logo que você se forma, você tem que pelo menos trabalhar, por isso que você precisa da OAB inclusive, você tem que trabalhar pelo menos por uns 3 anos, 2, 3 anos, em alguma área do direito, para depois você, que isso entra como um pré-requisito quando você fizer uma prova para prestar um concurso. Tempo de estudo em faculdades de referência, tempo de estudo na graduação, médio 5 anos, né? Tem gente que passa um pouco disso, tal, mas são 5 anos em média. Aí para pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente tem uma média de 2 anos mais ou menos para cada um desses cursos, né? Em todos eles tem que apresentar também uma outra monografia, um outro trabalho de conclusão. E o constante estudo, né? No direito, o direito ele vai evoluindo conforme a sociedade vai evoluindo também. Então novas leis surgem a todo momento que aplicam-se a diferentes assuntos e temas diferentes. Então você tem que estudar para saber se você está agindo de acordo com a lei ou de acordo com as normas do ordenamento jurídico. Então o tempo de estudo inicialmente são 5 anos, mas depois daí para frente é o resto da vida estudando mesmo. Algumas faculdades de referência que eu coloquei para vocês, geralmente, isso é muito comum no direito, as pessoas se deslocam, saem geralmente para estudar fora, quando se fala em faculdades, em universidades federais, porque elas realmente são muito conceituadas, é muito comum ver pessoas de várias cidades diferentes locais. Então, em São Paulo, óbvio, a gente tem a USP, né, a São Francisco, e tem uma unidade deles em Ribeirão Preto também, a Unesp, que é estadual, fica em Franca, a Universidade de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre também são as que estão cotadas dentre as federais como as melhores. E muita gente viaja, decide morar fora, vê até como uma oportunidade de poder sair de casa, morar fora e estudar em uma universidade federal. Das privadas, tem o Mackenzie, eu fiz em primeiro porque eu fiz Mackenzie, então vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas não segue uma ordem aqui, tá, necessariamente, mas é Mackenzie, PUC, a Faculdade Getúlio Vargas, a UGV, Universidade de São Judas Tadeu e FMU. Claro que tem muitas outras faculdades também, o Uninove, por exemplo, tem muitas outras, o Unip, tem cursos que já são super antigos, eles estão começando a serem super reconhecidos no mercado também. Então existem muitas outras opções, mas essas aqui são apontadas como as principais mesmo, tá? Bom, o perfil do profissional de direito tem que ser uma pessoa que gosta de ler. Acho que vocês na fase da escola já sabem mais ou menos se vocês gostam ou não de ler, porque realmente precisa gostar de ler, precisa gostar de escrever e, querendo ou não, no direito, a questão da leitura, ela naturalmente te leva a uma linguagem um pouco mais técnica. É o juridiquês que a gente fala, é a questão do falar um pouco difícil e o escrever difícil, que eu particularmente acho chato, eu nem uso tanto essa juridiquês no meu dia a dia, mas existe sim uma linguagem mais técnica, que a gente adquire ao longo do tempo. Essa
pessoa, ela tem que obviamente ser uma pessoa ética e buscar por isso sempre, e ter um senso de responsabilidade social, que eles são fundamentais, porque pensa o seguinte, o advogado, ele literalmente está comprando a briga dos outros. Então você tem que entender que você tem que comprar o problema daquela pessoa para você, porque você vai defender essa pessoa. Ela está sendo injustiçada de alguma forma e você vai precisar atuar por ela, porque ela não tem capacidade para isso, que é o que a gente chama de capacidade postulatória. Quem pode atuar por você é o advogado. Então, você tem que comprar a causa, então você tem que ser essa pessoa que tem uma responsabilidade social nesse sentido, é a função social do direito, que a gente chama, que é aquela vontade e facilidade em ajudar ao próximo, né? Outra característica importante também, que é a boa comunicação, é saber se comunicar, saber se portar, saber identificar o público que você está lidando. Por exemplo, lá na Agência Estado, eu trabalho com área comercial, vendedores. Então não adianta, é isso que eu estou falando, essa questão da comunicação é importante. Não adianta eu chegar para eles e tentar falar um monte de palavra difícil, porque eles não vão ficar olhando para minha cara e falar, Mariana, o que você está falando? Traduz. Então é identificar o cliente, quando ele chegar para você e vai te mostrar um problema, não adianta você falar, não, porque a lei tal, porque a súmula não sei das quantas, porque a ação de inconstitucionalidade. Não adianta falar um monte de coisa difícil, tem que falar, olha, esse é o seu problema, temos essa alternativa, esse caminho, é saber se comunicar e ser muito claro. Saber dar um prognóstico bacana também para a pessoa, do tipo, olha, isso aqui acho que você não tem muita chance, isso aqui acho que dá para brigar. Saber ser claro e objetivo e honesto na comunicação. Não adianta falar, não, isso aqui é causa ganha. E aí depois no final você perde, você causa até um constrangimento com o seu cliente, né? E disciplina e organização também, são duas coisas importantes. Não necessariamente a sua mesa será a mais organizada, porém, você terá agendas importantes para cumprir, você vai ter audiência, você vai ter que comparecer perante o juiz, então o juiz tem um horário, ele tem uma agenda para poder seguir ao longo daquele dia, um cronograma. Você tem prazo, você tem que fazer uma contestação, que é a defesa, né? Você tem prazos, por exemplo, dos prescricionais, que é o prazo que a pessoa tem, quando ela tem um direito e ela pretende buscar a solução dele na justiça, ela tem que esperar, ela tem um período, são 5 anos ou 10 anos a prescrição, depende do tipo de matéria. Então você não pode perder tanto tempo assim quando você já está se sentindo lesado por algum problema. E ele também pode mudar, da esfera trabalhista para a esfera civil, mas você tem que coordenar assim, todos os prazos antes de entrar com uma ação, durante a ação você tem prazo para recurso, prazo para defesa e não pode perder. Se perder, não adianta chegar e falar, juiz, por favor, aconteceu isso, tive uma dor de barriga ontem, não deu, não dá, entendeu? Então tem que ser. Dia a dia da profissão e os principais desafios, eu considero basicamente essas duas grandes vertentes, assim, ele é muito estressante, ao mesmo tempo que ele é muito gratificante. É estressante por quê? Porque a demanda é muito alta, não importa em qual área que você atue, se você quer ser advogado autônomo, de escritório, sócio, diretor jurídico, advogado da Agência Estado, não importa onde você queira atuar, você sempre vai ter uma demanda muito grande, muitas tarefas, muita análise, parecer, processos, compromissos, reuniões, você tem que fazer reunião com o cliente, entender o caso, juntar documento, é muito estressante mesmo. Outra coisa também, por exemplo, pressão dos clientes. Os meus clientes são internos, é o que eu falo, então é a área comercial, eles têm uma pressão porque eles precisam de um contrato para fechar uma venda. Mas você tem no lado do advogado que está no processo, que a pressão do cliente é, e aí, o juiz já julgou? Não, mas quando que vai ser? Quando que eu vou saber o resultado? E às vezes você não tem, porque isso daqui também é uma situação que está fora do seu alcance. Né? Você não tem como falar, não, pera, hoje o juiz, ele resolveu não trabalhar e eu não tenho o que fazer. Entendeu? Hoje não, hoje sim, você não tem como garantir a morosidade do sistema judiciário. Por quê? Porque o nosso sistema judiciário hoje está muito demandado, tem muito processo em andamento. Então, os juízes não dão conta mesmo, os processos demoram anos para acabar.
Só que as pessoas não têm essa, não que elas não tenham essa noção, elas não têm a paciência de falar, tá bom, tô super afim de esperar 10 anos para saber qual vai ser o resultado da minha ação, sabe, 5 anos. Então o cliente, ele te pressiona muitas vezes até pela falta de conhecimento de como funciona o sistema judiciário. E aí às vezes tem uma greve, você não tem greve do sistema judiciário, o que você pode fazer? Não é culpa sua, mas você tem que lidar com essa pressão no dia a dia. Ao mesmo tempo que eu falo que é muito gratificante, por quê? Porque essa questão do lado social, de você poder ajudar as pessoas e ter êxito nisso, é muito legal. Quando você consegue conquistar alguma coisa para alguém que de fato estava sendo injustiçado, isso não tem preço, sabe? Você atinge os resultados positivos, fora o tanto de conhecimento que você adquire, né? Essa questão do estudo constante que eu falei no começo, é exatamente isso. Ao longo da vida, assim, o tempo inteiro você está estudando sobre diversos assuntos que você não tem como saber, a gente não tem como conhecer tudo. Então é o tempo inteiro estudando e conhecendo uma coisa nova. Isso é muito legal também. E aí uma questão de respeito e admiração, assim, que às vezes as pessoas te olham com bons olhos, porque ele olha você muitas vezes como o solucionador dos seus problemas, né? Então as pessoas têm essa questão, no direito tem um pouco essa questão de ser bacana essa troca, né, que você tem com seus clientes e tal. Dos principais desafios, coloco lá então, atingir as metas e expectativas dos seus clientes, que é a questão do lado estressante, que é o desafio, é o saber lidar com isso. Lidar com os diferentes tipos de personalidade dos seus clientes. Você vai ter cliente surtado, que vai te ligar de noite, de madrugada, não importa, vai ligar chorando, vai brigar com você, você vai ter de tudo. Você vai ter o cara que não faz nada, você vai ter o que é preguiçoso, você pede para trazer documento, provas, a pessoa não traz, ela esquece, desencana, relapsa, e isso tudo atrapalha o seu trabalho. Porque você fazer uma defesa à altura e com as provas necessárias, você precisa que a pessoa colabore com você, te mostre os documentos e as provas, etc. E às vezes o cliente não faz, ele não tá nem, ele acha que, não, o advogado faz tudo, deixa ele procura lá, ele vai na minha casa lá e procura, não tem problema. Não é assim, né? Excesso de burocracia, gente, esse é um problema do Brasil, assim. Você vai em cartório, você tem vontade de surtar em cartório. Porque tudo é uma burocracia muito grande, tudo você tem que preencher um formulário, você tem que fazer um mini processinho, um requerimento, uma autorização, aí demora, porque aí não sei quem precisa aprovar, o chefe do gabinete. É um excesso de burocracia também no dia a dia que é muito estressante e tem que saber lidar com isso. Ser paciente com as diversas dificuldades do dia a dia que fogem do seu controle. Por exemplo, greve dos bancos. Você precisa pagar as custas de um processo. Como que você faz? Não faz. Como você faz para explicar para o seu cliente? Então, muitas coisas fogem do seu controle. Então você precisa saber lidar com todas essas dificuldades no dia a dia. Morosidade do sistema, atendimento do sistema público nos cartórios. Então tem que lidar com tudo isso. Outra coisa muito importante, compreender com clareza as demandas que recebe e se cercar dos mínimos detalhes possíveis. Por quê? Gente, às vezes você perde uma causa no detalhe. Às vezes foi uma pergunta que você esqueceu de fazer para o seu cliente que era fundamental. E aí você, numa audiência, às vezes você fica sem saber como fazer, como reagir, porque você perdeu, você não tinha um detalhe. No meu caso, por exemplo, um contrato. Às vezes a gente não pensou numa alternativa, o cliente achou uma brecha no contrato, tenta rescindir o contrato ou tenta cancelar de alguma forma e é um quebra-cabeça. E é uma coisa, é cheio dos detalhes mesmo. Controle emocional, super importante, acho que para todas as pessoas, né? Mas no advogado acho que um pouco mais, porque às vezes você tem vontade, né? Vontade, né? Diz assim, nossa, cliente lindo, saia da minha frente agora, entendeu? Então você tem que se controlar, você tem que manter a postura e falar, não, vamos lá que eu vou te ajudar. Mas a gente não é também santo milagreiro, que vai fazer milagre para todo mundo. E saber lidar com os problemas dos outros. Saber separar, acho que é importante. Claro, o seu cliente tem um problema sério, ele tem uma dificuldade, ele está sendo injustiçado por alguma coisa, sim, você tem que lutar por isso, mas ele não é problema seu. Você tem que saber separar a sua vida pessoal da vida do seu cliente, porque senão mistura. E aí vira bagunça. E aí entra um pouco na questão do controle emocional também, tá bom?
Média de ganho na profissão, eu fui para os lados mais carreira pública e privada, peguei mais em exemplos aqui, porque na carreira privada ainda dá para separar um pouco entre empresas e bancos. Banco é um mundo à parte. Ah, banco não é empresa? Não é empresa, mas é um mundo à parte. Então dá para separar só salário para os bancos. Cargos públicos, juiz federal ganha aí R$25 mil por mês, uma média, tá? Juiz estadual 22 mil, defensor público federal 17 mil, procurador da Fazenda Nacional 16 mil, delegado da Polícia 14 mil. Ou seja, a carreira pública, ela é muito requisitada mesmo na carreira do direito. Muitas pessoas vão para o lado da carreira pública porque tem bons salários, tem a questão da estabilidade. Então muita gente quando passa para ser juiz, pronto, estou com a vida feita, porque pode ter 30 anos, já vai estar ganhando R$25 mil e tem emprego garantido já. Mas é uma questão de perfil, tá? Até na faculdade a gente você consegue identificar as diferenças dos perfis dos seus amigos, assim, sabe? Quem é o cara que vai para a carreira pública, quem é o que vai ser o criminal, o cara que vai lá defender que gosta disso, quem é que vai para o civil, empresarial. É perfil. Eu não escolhi ir para a carreira pública. E eu acho que hoje e até se eu quisesse ir, eu teria que me organizar financeiramente, porque você tem que parar um tempo só para estudar de novo para as provas. Você teria que se organizar para aí 1, 2, 3 anos só para ficar estudando sem entrar dinheiro. Então tem que se organizar para você poder se dedicar numa carreira pública, estudar e passar nas provas. Então é difícil. Peguei uma área específica aqui, se você trabalhar com contencioso civil, né, na área judicial, se você for um advogado júnior numa empresa de porte pequeno, o salário varia aí, ó, de 3.300 a 4.700 mais ou menos. Empresa média, 3.400 a 5.800, e empresas grandes de 3.500 pode chegar até R$7.300 um advogado júnior numa empresa de porte bem grande, assim, tá? E aí, seguindo, né, advogado pleno e advogado sênior. Só comparando, assim, um advogado sênior numa empresa pode ser equiparar a um gerente jurídico, né, em algumas outras empresas tal, comparando, por exemplo, um gerente jurídico de banco, ele ganha aí, pode ganhar até R$21 mil, de 13 mil a R$21 mil. Em compensação, o advogado sênior ganharia até 16 mil. Então, bancos, geralmente, pagam melhor mesmo. Até para estagiários, estágios em bancos geralmente são bem remunerados mesmo, tem bons benefícios, são bons lugares para poder trabalhar e começar trabalhando, enfim, depois pode até partir para outras coisas, né? Alguns escritórios e empresas de referência, eu peguei mais pelo porte, assim, para vocês terem noção o tamanho das empresas, dos escritórios, para vocês verem como que escritório hoje em dia é uma coisa que, hoje em dia não, já sempre foi, mas escritórios de referência, por exemplo, Tosini Freire, que é super famoso, o escritório tem 440 advogados, não pessoas trabalhando, porque aí você ainda tem outras empresas, você tem a área do financeiro, você tem o RH, você tem, não é o escritório, mas só composto pelo quadro de advogados deles, a equipe, 440 pessoas. É muita gente, é um escritório gigantesco que atua em quase todas as áreas. Eles têm civil, criminal, eleitoral, administrativo, ambiental, trabalhista, tem tudo. Aqui são os principais: Demareste, Pinheiro Neto, Machado Meia, Siqueira Castro, Matos Filhos, Noronha, Verano, Décio Freire e Barbosa, Musnick e Aragão. São os 10 principais aí, todos gigantescos. E as principais empresas em ranking também aqui, normalmente bancos, como eu já mencionei, então Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BTG, BB Seguridade, aí vem as outras Ambev, Cielo, Telefônica, JBS, são grandes empresas referências aí também, que vocês podem se nortear um pouquinho. Bom, pessoal, independente de qualquer coisa, eu sei que vocês tiveram um dia aí cheio de diferentes profissões e o que seguir, para onde ir, o que fazer, vocês estão numa idade que é muita informação, são muitas dúvidas. Então, primeiro, calma, respirem, vai dar tudo certo. Se não acontecer logo agora, se vocês não entenderem, não se identificarem logo de cara, assim, qual vestibular, o que fazer, não se preocupem, dá tempo, sabe? Sempre dá tempo de mudar.
O importante é que vocês escolham algo que te façam felizes. Já foi essa mensagem passada, tem outras palestras, eu sei, mas é porque realmente isso é o que importa. Encontrar aquilo que te faz feliz, que você não vai ter dificuldade no seu dia a dia. Essa é a verdade. E é isso. Se quiserem tirar alguma dúvida agora, alguma coisa. Como que você se preparou para poder passar numa boa faculdade? Como que eu me preparei para passar onde? Na faculdade. Olha, eu me formei no colégio, estudei bastante no colégio e tal. Eu fiz um ano de cursinho, estudei muita dedicação, realmente, horas e horas, vai dar aula de manhã e à tarde eu estudando, fazendo as lições de casa. Acho que o principal é a organização, assim, o professor passou uma lição, chega e faz. Porque o dia a dia é o mais fácil, sabe? Você fazer, porque depois acumula e bate o desespero. Bate o desespero, afeta o psicológico, o emocional, dá nervosismo. Eu acho que é a organização do dia a dia mesmo, sabe? É ter uma lição, fazer a lição. O professor passou uma tarefa, você estuda a aula do dia, enfim. É do pouquinho em pouquinho que você chega no grande, que você não fica com buracos na educação, assim, né? Com buracos no ensino, sabe? Acho que essa é a melhor forma, em qualquer tipo de prova, tá? Eu falo porque, por exemplo, depois da faculdade, no direito, você tem que ainda prestar a OAB. Você vai prestar a OAB depois de 5 anos. Você fala, mas que matéria que vai cair? Não tem como saber, são 5 anos estudando para uma prova. Se você faz uma faculdade boa ao longo dos 5 anos, você é um aluno que frequenta a aula, que tira dúvida, que estuda para as provas. Você vai fazer a prova do OAB tranquilo, você não precisa ficar nervoso, porque é literalmente o que você teve no seu dia a dia, entendeu? Então eu acho que a preparação do dia a dia é o melhor segredo, assim, sabe? É isso. Mais alguém? Eu. Você? Você tem que ter um pouco de psicóloga também, ali no momento que você está defendendo a pessoa ou está atendendo ela, está recebendo o caso dela. Tem que ter um pouco de psicóloga assim também. Olha, aí tem um pouco, porque a pessoa normalmente quando ela vai relatar um fato dela, ela está também desabafando, né? Ela fala, menino, você não sabe o que aconteceu, preciso pagar a pensão, estou me divorciando, eu não sei o que aconteceu, enfim, né? Você tem um pouco disso, a pessoa vai falar tudo o que aconteceu. Então, fui mandada embora, mas foi justo, não fiz isso, é mentira, que os caras são nananã, e começa a xingar, e você fica, calma, preciso de fatos. O advogado tem que ser a cabeça fria de falar, mas quais são os fatos? É isso, mas não é emoção, no final das contas, que vai ganhar, entendeu? Você tem esse direito de falar, não, você não vai fazer isso porque você está mentindo, você tem que saber se a pessoa está mentindo ou não pra você também, porque a pessoa vai chegar com uma informação, ela vai falar, tá, mas você prova. Como que eu vou chegar pro juiz e falar, ó, juiz, é isso aqui? Se eu não ter nenhuma prova, fato, dependendo do caso, você pode se prejudicar. Exatamente, que até mencionei ali no comecinho, é saber, encontrar assim, nos mínimos detalhes, que às vezes você perde por um detalhe, é saber se cercar isso, né? Mas tem que separar um pouquinho, eu acho que o advogado não pode ser um pouco do psicólogo. Eu sei que eu faço terapia, gente, então é ótimo, entendeu? A gente chega, fala, desabafa, é isso mesmo, mas o advogado não. O advogado tem que ser mais frio, entende? É justamente por isso que você está fora da situação, porque você não está com aquela emoção, aquele calor da emoção da pessoa que está te trazendo o problema. Você vai ser quem vai trazer a frieza vai falar, não, tá bom, beleza, eu sei que você foi injustiçado, mas vai acontecer isso. Você foi assim, assado, o procedimento é esse. É isso, né? Isso, na verdade, para um advogado que trabalha na área processual. Eu, por exemplo, trabalho na área de contratos, eu não tenho tanto no meu dia a dia essa questão de, aconteceu esse problema. O que eu tenho é, Mari, esse contrato aqui tem essa cláusula, o cliente quer rescindir o contrato, pode ou não pode? Pode. Ou então, assim, não pode, ou às vezes o próprio vendedor fala, por exemplo, a gente gostaria de rescindir, de impedir o cliente de fazer tal coisa. Eu falo, não pode, porque aí vai ser injustiça com o cliente, não sei o quê. Então a gente tem que saber jogar para os dois lados. Eu tenho que defender a empresa, mas eu não posso permitir também que queiram fazer algo que vai ser muito
injusto para o nosso cliente também, ou prejudicial, enfim, ou até proibido, às vezes é proibido por lei, a pessoa não sabe, entendeu? Então é isso. Deu? Partiu comer?